Carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 20, parte B. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Parte desta frase me faz lembrar que a frase é completa, é o versículo completo. Parte desse versículo me faz lembrar do rei Davi, no tempo em que governava o país de Israel. Certa ocasião, ele ordenou ao seu general de guerra que fizesse uma contagem do seu exército. Aquela atitude soou aos olhos de Deus negativa, porque passava um certo senso de exaltação, de prepotência. Razão pela qual Deus mandou também que um profeta fosse até o rei Davi e colocasse diante dele 3 opções de escolha em forma de castigo. Primeira opção: 3 anos de fome sobre a terra. Segunda: 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos à espada. Ou, terceira e última opção, 3 dias de praga sobre o país. Essas passagens se encontram em 1 Crônicas e 2 Samuel. O Davi optou pela terceira alternativa. Resultado: a praga se abateu sobre o povo, Davi se arrependeu e Deus usou de misericórdia. Lembrando que a palavra misericórdia, no contexto do Antigo Testamento, é a mesma palavra para graça. Eu quero trazer esse fato e colocar em paralelo o que está acontecendo hoje com o caso do Daniel Silveira, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ele andou emitindo algumas opiniões a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal, opiniões infelizes que acabaram resultando em processos, em crimes e prisão. Foi o que aconteceu. Agora, alguns falam que os crimes são entre aspas, porque existe na própria Constituição um artigo que diz que tanto os deputados como os senadores são invioláveis civil e penalmente em quaisquer opiniões, palavras e voto, porque estão debaixo de um foro privilegiado no exercício das suas funções, e eles não podem ser criminalizados por palavra, voto e opiniões. Mas, enfim, o presidente da República achou por bem editar o chamado decreto presidencial de graça para tirar o deputado do castigo e isentar ele dos crimes. Só que, até onde nós sabemos, não produziu assim maiores efeitos. O deputado está solto, porém carregando consigo um dispositivo eletrônico chamado tornozeleira. E não só isso, o ministro impôs multas diárias, segundo informações, são impagáveis, multas altíssimas. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a supergraça de Deus, a hipergraça de Deus, ela é definida de uma forma totalmente diferente. Quer dizer, a supergraça de Deus funciona na prática. Sobre aqueles que se arrependem em fé, a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque perdão é a absolvição do castigo. Jesus já foi castigado em nosso lugar. Enquanto que a graça do homem, mesmo que fundamentada na legislação, não produz maiores efeitos. Diante de tudo isso, é mais um motivo de nós atentarmos para a supergraça de Deus.
e entendermos que não há esperança para o mundo a partir dos homens. Os homens estão apenas trazendo um paliativo nas suas respectivas administrações. Porque os homens são falhos. E muito embora as leis sejam boas, na maioria das vezes, elas dependem de um agente sério e que tenha coragem suficiente para fazer com que elas sejam cumpridas. Então está aqui o paralelo. A graça do homem e a supergraça de Deus. Deus, ele nos perdoa a ponto de lançar o nosso pecado no mar, isto é, no fundo do mar. Nunca mais Deus trará em pauta aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque Jesus assumiu os nossos pecados. Ele sofreu o castigo, como diria o profeta Isaías, que nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados, justificados, santificados, regenerados, adotados na família de Deus e vivemos na esperança da vida eterna. Portanto, o mais importante aqui não é nos atermos o que aconteceu com o nosso deputado ou com o decreto presidencial de graça que foi estabelecido em favor dele. E nem tampouco com os processos que a justiça impôs sobre ele. O mais importante é nós considerarmos a supergraça de Deus, a hipergraça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o Davi tinha razão, preferiu cair nas mãos do Senhor, que é gracioso, que é misericordioso, do que cair nas mãos do homem. Caiamos nós nas mãos do Senhor, porque no arrependimento Deus intervém e muda a sorte e muda a história segundo a sua graça superabundante. Valério Ponte.